comigo aqui, estragando a música, né? Que é isso, né? Mas vamos que vamos, né? Tava com fundo musical e tudo mais, não tava sabendo. Gente, tem muita notícia hoje, né? Mas vamos começando com uma aqui, uma notícia assim de rodapé, né? Que parece que queria passar bem desapercebida, né? Embora com uma manchete aí bacana e tudo, tá hoje ainda, né? Se você quiser ler na íntegra, né, você pode ler no UOL, né? Mas eu vou tentar passar para você aqui essa notícia. É uma reportagem, né? Tem aí um livro também de fundo, bem grave, né? Porque nós sempre lemos, ouvimos, tem até bordões, né? Não sabemos e assistimos hoje, né? Vários países, principalmente asiáticos, né? E aí o continente africano em constantes guerras. E o resultado, né? O malefício dessas guerras às vezes quem ganha, não é? O vencedor não conta a história direito, não é? Subtrai, vamos dizer assim, não é? Para não dizer que mente, né? Ou floreia ou engana, né? A sociedade com outras coisas, né? Eu estou falando aqui de uma matéria aqui que está na web, né? Com o título aqui: 70 anos depois, fome continua assombrando Bengala, né? Bengala fica na Índia, não é? No território que engloba Bangladesh e boa parte do nordeste da Índia. Pessoas continuam morrendo pelos mesmos motivos: não há trabalho ou comida. Então o texto é um pouquinho longo, né? Se eu ficar meio chato aí, mas é muito interessante essa matéria, não é? E nós podemos remontar, não é? E trazer também que tem partes aqui do Brasil não está acontecendo essa agrura, não é? Mas às vezes por falta de água, falta de trabalho, os latifúndios, né? Então ouça bem essa matéria, você vê o que é horrível, né? Nem filme de terror pode. As fotos então é inacreditável, né? Acho que só supera as fotos do Boko Haram lá da África lá, e outros grupos colocando fogo em pessoas vivas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a escassez e o racionamento foram comuns em todos os países envolvidos. No Reino Unido, bombardeado pelos alemães, foram tempos difíceis e comia-se pouco. Porém, os hindus, então cidadãos de segunda classe no Império Britânico, literalmente morreram de fome. Calcula-se que 3 milhões perderam a vida. O caso mais dramático aconteceu nas planícies de Bengala, no nordeste do país, onde hoje, de vez em quando, camponeses continuam morrendo de fome, e ainda que já não seja como em 1943, 1944, quando apareciam como fantasmas pelas ruas de Calcutá para morrer pelas calçadas mendigando comida. Há semelhanças. Naquela época, o então premier britânico Winston Churchill deixava claro seu desprezo pela Índia. Ele chegou a dizer que era um país com um povo e uma religião bestiais e se opunha à sua independência. Milhares de hindus, no entanto, foram à guerra como soldados britânicos e milhares de artesãos produziam mensalmente centenas de paraquedas de algodão por mês para as tropas. A cada ano, durante a Segunda Guerra Mundial, a arrecadação econômica incluía centenas de milhões de libras esterlinas, além de trigo e arroz para alimentar as tropas. Além disso, como já parte de sua missão, a Índia e os soldados situados
aqui deveriam parar o avanço japonês que já ocupava a vizinha Birmânia. Em 1942 era assim, até que um ciclone, não é? Além da guerra, não é, gente? Até que um ciclone atingiu a costa nordeste do país no final do outono. As colheitas de arroz em Bengala, em sua maioria, se perderam. Os funcionários britânicos começaram a alertar sobre a crise, solicitando ajuda de Londres. Milhões de camponeses não tinham comida. Churchill, ocupado em ganhar a guerra, disse que não. Durante mais ou menos 15 meses se negou a enviar arroz e trigo, que não era escasso. Ele ordenou armazenar o superávit de trigo que era produzido na Austrália para alimentar o leste da Europa quando fosse possível. Para a Índia, nada. Um holocausto esquecido. A fome começou em janeiro de 1943 e não se deteria antes do verão de 1944. O governo de Sua Majestade lançou uma pequena operação de alívio, mas não enviou à Índia nem a quarta parte dos alimentos de que necessitava. Os camponeses deixaram de cultivar e, sentindo suas vidas já se perdendo, começaram a peregrinar para as cidades em busca de caridade. Chegaram centenas a Mandinipur e Dhaka. A Calcutá foram dezenas de milhares. A cada manhã, segundo depoimentos recolhidos pela jornalista Manduris Mukherjee em seu livro A Guerra Secreta de Churchill, crianças amanheciam abandonadas em hospitais. Quando o exército britânico ofereceu distribuir suas sobras entre as pessoas, já em 1944, o desastre era imenso. A fome se deteve e a operação de alívio durou até o fim da guerra. Mas, até hoje, não há uma única desculpa, nem reparação por parte do Reino Unido, disse Mukherjee à Opera Mundi, que é o site, né, o portal que fez essa matéria, essa reportagem. Não apenas o negam, mas o justificam como parte da guerra. Uma década e mais de 3 milhões de mortos depois, o famoso primeiro-ministro escreveria em suas memórias que a sua pequena ilha, a Inglaterra, salvou a Índia durante a guerra. A explicação oficial sobre a fome continua sendo difusa. Guerra e especulação local, concluiu Mukherjee. Morrer em Darjeeling. Desde 1944, de período em período, as pessoas continuam morrendo de fome nesses campos férteis. Isso é o mais grave ainda, né, gente? Olha só o que é a desumanidade, né, do ser humano. Até agora, em 2014, 70 anos depois, dezenas de trabalhadores dos jardins de chá ao norte do estado de Bengala Ocidental morreram porque seus jardins fecharam, deixando-os sem renda nem comida para continuarem vivendo. Nessa região, só abrir um parênteses aqui, gente, aqui no Brasil era comum acontecer isso, né? Hoje tem um pouquinho mais de organização, né? Mas quando os trabalhadores sem terra, sem casas, e alguns conhecidos como volantes, eles iam numa lavoura, trabalhavam, e quando acabava o trabalho, eles ficavam nas margens das rodovias sem nada, e faziam umas cabaninhas com lonas. Isso eu quando fui para o Rio Grande do Sul, de Kombi, vi muita gente dessa maneira, e as explicações eram essas, que eles ficavam ali já esperando a próxima colheita, tinham plantado e iam aguardar a colheita, Então a questão aí bem, e geralmente essas pessoas trabalham quase que para a sobrevivência,
compram a comida, compram a bebida, compram tudo que precisam do próprio fazendeiro, né? Então aqui ainda na Índia, como que está, né? Em 2014, século 21, não é de se estranhar, né? Aqui em São Paulo foi pego várias, não é, oficinas de costura com trabalhadores em regime escravo, né? Escravo, o cara não tinha nem comida, estava comendo pão na hora do almoço, né? E o salário dele era R$ 100, né? Olha aqui, terminando aqui nossa matéria, nessa região, na cidade de Darjeeling e nas encostas de Durs, onde se cultiva o chá mais caro do mundo, há um refrão: aqueles que cultivam a colheita dourada não ganham para fazer 2 refeições por dia. Colheita dourada é o chá, né? Que é um dos chás mais caros do mundo. Óbvio, né? Para onde que vai? Vai para os países aí, não é, britânicos, né? Escócia, e Inglaterra, né, que tem um hábito de tomar chá 5 horas, né? Tradicionalíssimo, o chá das 5 dos ingleses, né? De acordo com reportagens da imprensa das últimas semanas, até 100 pessoas morreram, 1000 na última década, sem serviços básicos nem de saúde, vítimas da malária e da tuberculose. Esses camponeses do chá são como no estado de Assam, pessoas desnutridas, sem terras próprias ou capacidade de consumo. Anurada Talwar, diretora para a região do programa Direito ao Alimento e pesquisadora designada pela Suprema Corte de Justiça para estudar o fenômeno, afirma em entrevistas que as cifras foram exageradas. De acordo com ela, o fenômeno vem acontecendo a cada 2 anos, há 10 ou 15 anos. Estamos falando de 65, 69 mortes desde então, não mais. Olha só, é absurdo, né, gente? Se fosse uma morte da pessoa morrer de fome, já era um absurdo, né? Agora essa senhora aí, a dona Anurada Talwar, né, diretora para a região do programa Direito ao Alimento, falando que é mentira, né? Que está exagerando. Foram 65, 69 mortes. Pelo amor de Deus, né? Depois de realizar visitas à região, Talwar apresentou seu relatório nesta sexta-feira, dia 22 de agosto. Segundo ela, se os jardins fecham sem investimento e sem trabalho, buscando apenas lucros, os camponeses ficam sem sustento e o governo não tem controle sobre tudo isso. Algumas ONGs e grupos de ativistas registram as mortes dos camponeses e dão outros números. Os membros do grupo de socorro aos trabalhadores de chá em Durs e Darjeeling, Down por sua sigla em inglês, apresentam, além disso, imagens que não são muito diferentes das vistas pelos seus avós em 1943-44. Entre os mortos recentes, pelo menos 46 desde outubro de 2013, segundo Dawn, estão Daniel Oran Jayant Munda e Jit Bharat Munda, que morreram na sexta-feira, dia 18 de setembro, né? Além das carências, de novo a negação. O governo estatal de Bengala Ocidental, presidido por Mamata, olha o nome, hein? Mamata Banerjee, né? Coincidência, né, gente? O nome é o nome do homem mesmo. Ó. Governo estatal de Bengala Ocidental, presidido por Mamata Banerjee, primeiro negou os fatos, depois tentou minimizá-los. Há 10 dias enviou algum dinheiro e comida, mas dizem no Down um pouco tarde demais. Dilip Biskarma morreu há uma semana, sem contar que há alguns funcionários denunciados penalmente por distribuir-lhes arroz não apto para o consumo humano, o que acabou matando mais de uma pessoa. O que é a fome? Talvez uma versão moderna do refrão bengali, como explica Dawn, na qual 1 quilo de tomates custa hoje 95 rúpias e um trabalhador camponês do chá ganha apenas 90 rúpias
quando tem trabalho. É isso. Provavelmente em um país agrícola e imensamente rico. Ó, isso é vergonhoso, né, gente? Tem uma foto aqui do pessoal quase pele e osso, né? Uma pessoa aqui. E outra aqui, ó, recente. Tem um vídeo também, não é? E a Índia, não é? Essa matéria vem muito propícia, né, em tempo, porque a Índia está aí nos BRICS, né? Tão falado BRICS aí, não é? O Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, não é? Como os países em desenvolvimento. E você viu o que terminou a matéria, né? A Índia é um país rico, não é? E um país agrícola, não é? Ou seja, as pessoas morrerem de fome é desumanidade, não é? Pegaram aí a história, não é? Falando aí sobre Churchill, por isso que todo mundo reverencia, né? E com toda a razão, né? O Mahatma Gandhi, pelo movimento que ele fez de independência da Índia, não é? Segundo a história, sem derramar sangue, pacificamente, né? Sempre chamando o movimento para a paz, né? Sem esse negócio de quebradeira, de invasão, de briga, nada disso. E ele conseguiu. Também pudera, não é? Olha só, a Índia era considerada um subpovo, né? Pela Inglaterra, que era que era, como se diz aí, imperialista à época, não é? E tinha a Índia como colônia. E isso aconteceu na China também, viu, gente? Na China, a Inglaterra, a Alemanha, a França, muitos países que invadiram a China, Japão, não é? Salvo engano, a Inglaterra foi um dos últimos países que mantiveram parte da China como colônia, não é? E tinham em estabelecimentos comerciais na China escrito, não é? Bem visível, não é? Aquelas letras, não é? Maiores, não é? Letras de forma que a gente costuma falar, né? Ou gráfica, é proibida a entrada de cães e chineses, não é? Então você vê a grande afronta no próprio país, não é? O povo ser subjugado como um povo inferior, não é? Você vê o que o Winston Churchill, que é considerado um grande estadista, um homem que enfrentou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, etc., né? Não dava independência para a Índia, não é? Embora muitos indianos servissem, não é? No exército que enfrentou os alemães, não é? Que foi para a Segunda Guerra Mundial, não alimentava. E você vê as fotos, gente, é terrível, não é? As pessoas morrendo de fome, e tem uma do menino já desmaiado de fome, né? E pele e osso ao lado de um cão também desnutrido, os dois, não é? Assim de cortar o coração mesmo. Então, aonde, não é, que a ganância do ser humano, não é, a corrupção dos governos, não é, que são eleitos, que se organizam para cuidar do bem público, chega, não é, por esse mundo afora. E voltando aqui, o que eu falei sobre São Paulo, né, foi pego aí pessoas trabalhando em confecções, né? Embora a marca, né? Isso se tornou comum pelo mundo afora, né? Você terceirizar para várias oficinas de costura os seus modelos, né? Então a marca já, nem vou falar porque não é o problema delas, né?
diz que vai abrir uma confecção própria, não é? Então, pessoas, ó, não tinha nem quando chegou lá o Ministério do Trabalho, encontrou as pessoas, a reportagem de ontem, tá fresquinha ainda, aí você pesquisar, você vai ler. Encontrou pessoas, né? Antes era uma mão de obra de mais bolivianos, né? E agora está acontecendo mão de obra de africanos, né? Então é terrível isso daí, não é, gente? Terrível mesmo. E aqui na lavoura, né? Se você vai pelo sertão afora, que obviamente os meios de comunicações são mais, como se diz, difíceis, não é? Mais raros, e também o medo, a jagunçada e a violência, eu nem vou falar para vocês, né? Nessa hora deve ter muita gente aí passando maiores agruras de sua vida aí, não é? Trabalho escravo, porque aí você não tem nem como qualificar uma pessoa que faça isso com outra, né? Não tem. E as leis no Brasil ainda são brandas, né? Muito brandas. Deixa eu sair desse assunto aqui, gente, porque eu vou entrar justamente no que eu falei para você aqui, que as leis no Brasil são brandas. Olha aqui, esse diretor, né, um dirigente da Petrobras, o que esse homem vai conseguir com a nossa justiça, não é? É lei, tem que ser cumprida, tudo bem, mas eu queria falar aqui para vocês isso, ó. Ele foi preso porque um banco no exterior comprovou a suspeita da Polícia Federal Brasileira, do Ministério Público, que ele tinha um depósito de nada mais, nada menos de que 26 milhões de reais, 26 milhões de reais, tá? Depositados naquele banco. E aí eu não preciso nem falar para vocês muito, né, que o salário dele, mesmo sendo um salário milionário, né, para ele ser diretor da Petrobras, se comparar com os 730 reais que um trabalhador tira aí por mês e trabalha 10 horas por dia, né, não daria para ele juntar 26 milhões, que é dinheiro, muito, 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 muito dinheiro. Né? Às vezes dá um prêmio aí de loteria, 26 milhões um cara ganha, todo mundo fica doido, né? Aí o que vai esse senhor, o senhor Paulo Roberto Costa? A polícia descobriu 13 empresas, né, constituídas com CNPJ, tudo direitinho, que era empresa de fachada. Ou seja, só para pegar o dinheiro da Petrobras, né, e jogar em outras contas. E tem uma leve coincidência, né, que está acontecendo aí também na nossa justiça. Todas as empresas têm relacionamento com familiares do senhor Paulo Roberto Costa. Ponto. Até aí, cá para nós, ó. Tem mais dúvida de que dentro da Petrobras tinha ou ainda deve ter um bando, uma quadrilha, um grupo de homens e mulheres corruptos que estavam falindo a empresa? Cerveró, esse Paulo Roberto Costa e outros? Não tem mais dúvida nenhuma. Agora esse homem vai chegar, vai entrar com a tal da delação premiada. Parece que daqui 30 dias ele está na rua, vai responder o processo na rua, e os familiares deles vão ficar blindados também, né? Incólumes. Essas 13 empresas, né, constituídas, fantasmas, ninguém vai pagar nada.
não vão devolver o dinheiro, né? As mordomias que eles conquistaram, os imóveis, os carrões. Então é bem... hoje no Brasil, me desculpe o que eu vou falar aqui, não é nenhuma ofensa ao judiciário e a ninguém não. O crime compensa hoje no Brasil, principalmente o crime de corrupção contra o erário público, contra os impostos que nós pagamos e deveriam ser revertidos em saúde, educação, transporte público e universidades e tudo mais, né? Em ciência e tecnologia. Então, não existe isso, polícia, não existe isso, justiça. Delação premiada com um escroque desse, não é? Não tem como. Esse cara tinha que cantar igual como é que chama? O Canário, a música mais linda e perfeita do mundo, que só dele estar vivo, não é? É uma graça. Ainda vai dar delação premiada, vai pôr o cara na rua, ele vai poder ainda fazer as maracutaias dele, não é? Do jeito que ele tiver chance. Pode até fugir, como tem um aí do mensalão, eu esqueci o nome dele agora, tá lá na Itália, né? Mas ele aprontou lá também por causa de falsificação de documento. Eles grampearam ele lá também, né? Tá curtindo uma cadeinha lá, porque lá fora, gente, tem cadeia. Parece que aqui no Brasil não tem cadeia, né? Ou só tem cadeia para os 3 P's, né? Que eu nem vou falar o que significa. Outra que está acontecendo, saiu aí que o Supremo Tribunal Federal tinha condenado todos os diretores, acho que de uns 5 anos para cá, uma coisa assim, não é? 4 anos para cá, a devolverem quase 800 milhões de reais para a Petrobras. Aí, agora tá aí, essa semana que passou, a semana passada, esses diretores todos transferiram seus bens imóveis. A gente só está ouvindo falar de imóveis para filhos. Ou seja, nós não vamos pagar nada, não é? E depois quem é anarquista é o povão, né? É o Raul Seixas, né? Eles já estão falando para a justiça. Com isso, nós não vamos pagar nada, porque nós não temos dinheiro, nós não temos bens, nós não temos nada. Eu quero ver como que vocês vão receber. É meio estranho isso, não é? Até é estranho da gente ficar até falando, não é? Porque parece que a gente é o perverso, que é o povo, né? Mas, gente, vem cá. Enquanto que um trabalhador ganha para trabalhar de 8 a 10 horas, 800 reais aí, vamos supor, né? 730. Aí ganha aí um bônusinho, vamos supor aí, ou 1.000 reais. E um diretor da Petrobras ganha 20, 25 e tem todas as mordomias, né? Carro, secretária, auxílio isso, empréstimos beneficiados, enfim, o cara tem uma vida de rei. E ainda embolsa 26 milhões da empresa em falcatruas. Não é? E fica por isso mesmo, né? Então é difícil, não é? Até você ouvir, né? Magoa os ouvidos quando a presidente da República vem defender, não é? Que achou que não era possível que a Graça Foster fosse ter seus bens confiscados. Ora, então, ao invés de fazer conchavo aí com criminoso, com esse crápula que é esse senhor aí
diretor, ex-diretor da Petrobras, deveria chegar e reunir com esses diretores, não é? Que teve seus bens aí confiscados, só, né, na imprensa, né? Aquela famosa frase, né, para inglês ver, não é? E chegar a uma conclusão, falar, olha, vocês então, nós vamos oferecer para vocês a delação premiada aí, vocês não vão ter seus bens confiscados não, mas nós vamos querer saber todo o esquema, o que é isso aqui, né? Queremos, porque eu, assim, particularmente, né, não vejo a dona Graça Foster, até então, não é? Não tem nada diretamente contra ela, não é? Ela não era presidente da Petrobras quando deu esse rombo lá na compra da refinaria lá em Pasadena, né? Eu não vejo, e vejo também pelo o histórico dela uma mulher digna, honesta, correta, não é? Agora, Cerveró, esse tal de Paulo Roberto Costa, outros aí que Gabriel, não sei lá das quantas, né? Que passaram aí para a Petrobras, os diretores anteriores, presidentes anteriores, ó, não tem dúvida, se um diretor, né, de operação de distribuição de produtos da Petrobras, né, claro, petróleo, gasolina, consegue fazer falcatrua e mandar para o exterior 26 milhões de reais, o presidente vai me falar que não sabia? Aí eu não sei o que o cara está presidindo, né? É estranhíssimo mesmo. A lei, não é? Acatar, não é? Certas declarações. É igual, né, assim, eu sei que a comparação é bem tosca, mas você tem um galinheiro, não é? E você sabe quantas galinhas tem lá, ué, né? Você tem um rebanho de gado, você sabe quantos você tem também. Você sabe quantos ovos põe, se faltou algum ovo, pode ser alguma coisa da postura e tal, se continuar você vai querer saber por quê. Isso aí, você é o diretor, você é o presidente do seu galinheiro lá, sua manada de... Agora, caramba, sai 26 milhões da empresa e o cara vem, eu não sei de nada, não sabia de nada, eu não vi, não tenho responsabilidade por isso e tal, e acabou. Não, não é por aí. Não é por aí. Pode ser até que seja uma manobra desse diretor aí, o ex-diretor aí, esse Paulo das contas aí, né, Paulo Roberto Costa, muito bem feita, mas mesmo assim, não é? Porque quem rouba, gente, quem desvia dinheiro, uma hora começa a gastar, não é? É como a polícia pega ladrão, não é? Grandes ladrões aí, eles tem uns que já usam a inteligência depois de tantas que ser preso, né? Vão gastar o dinheiro só depois de 1 ano ou 2. Por quê? Antes o cara roubava, na semana seguinte estava na boate, mulherada, carrão, né? Era só dar uma pesquisada nas lojas de automóveis ou no submundo aí, nas boates aí, ó. Pegava o cara. Ou acharcava, né? Que tem polícia também que é sócia, né? Então, tá difícil esse Brasil, né? Tá difícil mesmo. Eu vejo assim com muita suspeita, né? Essa administração federal em cima das empresas, porque aqui, ó, toda semana, todo mês, né? Nós temos um escândalo de corrupção no nosso país, né? E sempre é em cima do erário público.
né? Em cima do erário público. Tem cara que, eu li essa matéria aí para vocês, que é um livro também, né, de uma moça. Falar nisso, tem a Bienal do Livro, viu? A maior Bienal do livro, acho que de toda a América Latina. Eu não quero ser ufanista do mundo, né? Está acontecendo hoje em São Paulo, né? Quem é amante ainda dos livros, né? Gosta, eu gosto até do cheirinho, né? Que você entra na livraria, nossa, a gente, porque, né? Ganha pouco, né, gente? Não compra livro, né? Por isso que o brasileiro não lê, viu, gente? É por isso. O brasileiro não lê, não é porque ele a gente é analfabeto, não, é porque o livro é caro, infelizmente, não é? Infelizmente. Você paga num livro aí entre 30 a 60, 80, 100 reais, não é? Não tão caro, veja só, hoje se você comparar, não é, com o ingresso de futebol, por exemplo, lá do Corinthians, da Arena Corinthians, né, que está 100, 150 reais, o ingresso mais baratinho, né, o livro tá barato, hein? Você vê aonde chegou, né, a elitização do futebol, né, o esporte mais popular do Brasil, não é? Que era das camadas proletárias mesmo, né? Tanto quem jogava era discriminado como vagabundo, como malandro, né? E hoje é praticamente de elite, né? Porque para pagar cada partida de 90 minutos e às vezes você vê uns perna de pau jogando, juiz roubando, não é? Só sacanagem, não é? Você pagar 100 reais, 150 reais é um absurdo. 60 já está caríssimo, não é? Um campeonato brasileiro, às vezes de qualidade duvidosa, né? Que tem partida que dá calo nos olhos, dá sono, né? Que você dormir assistindo uma partida de futebol é o fim da picada, né? Então o livro tá baratinho, mas para o poder aquisitivo do brasileiro, um bom livro, né? Um bom livro, bem editado, porque precisa de revisor, o redator, né? Diagramação, o papel, a tinta, às vezes policromia, tem fotos, etc. Ele sai com um preço, não é? Alto, não é? De produção. E aí ainda você tem que fazer a divulgação, né? Que é mais oneroso ainda, por incrível que pareça, não é? Se você quiser ser bem aceito no mercado editorial, você tem que fazer uma boa distribuição desse livro, né? Ou seja, para as praças, não é? Onde tem livrarias, onde a sociedade, né, tem o hábito de frequentar livrarias e comprar livros, né? E aí você precisa distribuir para algumas redações, né? Que leem, que fazem as sinopses de livros, publicam em jornais, TV e etc e tal, não é? Como às vezes muito saudável, né? Até o Ratinho aí também, às vezes fala, ó, você escreveu um livro, manda pra mim que eu divulgo aqui pra você, né? Sem jabaculê, né? O Faustão também faz isso no programa dele. E TV Cultura, né? Tem programas também que promovem o livro, mas tem a publicidade, né? Então tudo isso vai muito dinheiro para chegar a esse produto aí. Hoje um livro bom, né? Tá na faixa entre isso que eu falei para você, entre 50, 60, não é? 100 reais para você pegar um livro que, não é, dá gosto de ler, não é, gente? Dá gosto, porque a experiência de ler um livro, não é? Você pode fazer a síntese de muita coisa, tanto exemplos, fatos, anos, não é? Conhecimento, a distração, a diversão, muita coisa, né? É um mundo realmente maravilhoso a leitura, porque mexe com aquilo que faz o homem, não é? Faz a humanidade viver o seu dia a dia, não é? Que é a imaginação, que é a criatividade, não é? Você mantém esse alimento mental, não é? E espiritual que te faz crescer dia a dia, não é mesmo?
Então aí, ó, tem essa Bienal do Livro aí em São Paulo, né? Deve estar já essa hora, né, borbulhando de gente, e com certeza você vai ver aí pelos meios de comunicação aí durante o dia, né? Domingo e etc. Gente, estamos aí acabando nosso tempo aí de hoje, né? Eu quero ver aqui algo aqui sobre a saúde, se tem alguma novidade aqui. Vacinação dupla contra a polio pode acelerar a erradicação global, não é? Polio, você sabe que é um diminutivo aí da poliomielite, né? Que aqui no Brasil é mais conhecida e chamada de paralisia infantil, quando a criança recém-nascida, né, assim, de alguns meses, o pai, a mãe, né, começa a notar enrijecimento, né, dos órgãos dessa criança, né, principalmente órgãos não, né, dos membros dessa criança, né, principalmente dos braços, né, e pernas, que começam a se atrofiarem, né. Então essa vacina produzida, né, primeiramente pelo Albert Sabin, e começou a ser testada e resultou num grande efeito mundial, né? E elas são gotinhas que pinga assim na boca da criança, né? E consegue erradicar, não é, esse mal aí, não é? A vacina oral vem sendo a principal arma para acabar com a polio, mas testes feitos na Índia mostraram que a imunidade à doença aumenta quando também é usada uma vacina injetável. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que os resultados publicados na revista Ciência são históricos. História de sucesso. A polio se espalha por meio de fezes contaminadas e pode causar paralisia ou até mesmo ser fatal. A luta contra a doença é uma das mais bem-sucedidas histórias da saúde mundial. Em 1988 havia mais de 350 mil casos de polio em 125 países. Hoje a doença é comum em apenas 3 países: Nigéria, Afeganistão e Paquistão. E os casos no mundo foram reduzidos em 99%. 2 gotas apenas da vacina oral, que contém a amostra do vírus enfraquecido, é quase uma homeopatia, né, gente? Tem gente aí que fala que a homeopatia não vale nada, não presta. Olha como é feita a vacina, essa vacina histórica aí, não é? 2 gotas da vacina oral que contém amostras do vírus enfraquecido. São a forma mais usada para combater o pólio, porque é um método barato e cria uma resistência ao vírus no sistema digestivo, mas sua eficácia pode ser afetada pela interferência de outras infecções. Você sabe que a febre amarela, não é, gente? Ela foi controlada também pela o princípio da homeopatia, né? E o Samuel Hahnemann, ele conseguiu metodizar a homeopatia graças a essa descoberta, né? Ele pegou uma planta, não é, que ele descobriu que essa planta, eu tô aqui, tá? Vou procurar aqui. Ele descobriu que essa planta, ela, quando tomada, né, ela causava febre, não é? Causava tremores no corpo, enrijecimento, não é? Da articulação, não é? Então ele fez, como estavam falando, eu estava lendo aí para vocês, não é? Ele fez um produto, não é? Mas isso foi muito teste, né, gente? Muito teste mesmo. Ele fez primeiramente lá uma solução, não é, uma tintura para a malária, não é? E então ele veio aí a descobrir, sistematizar depois, né, a homeopatia. Aí ele descobriu também que
conforme ele ia de uma carruagem para um outro lugar, né? Aqui pelo a quina, né? Foi a planta que ele extraiu o quinino, né? Então ele descobriu que determinados pacientes dele se curavam mais rápido, né? Quanto mais longe ele ia. Ele falou: como que é isso? Quando eu volto, aqueles primeiros lá ainda não melhoraram, mas aqueles últimos melhoraram. Aí veio a dinamização da homeopatia, né? Que é aquelas batidinhas, né? Que se dá no frasco da homeopatia. Então é tudo coisa aí, né? A ciência alopática, até hoje você vai achar textos aí na internet metendo, né, descambando, desancando a homeopatia, dizendo que é água, que é inócua, que não tem nem molécula nessa água, que é perda de tempo, que não cura nada, né? Mas é uma realidade. Por exemplo, aí a vacinação aí contra a varíola, não é? Do Janssen, que o gado estava quase todo perdido, ele pegou lá a pústula de um gado infectado, não é? E fez com que, através dessa pústula, ele fez uma vacina, inoculou no gado, né, no cavalo, não é? E tirou do cavalo, não é? E conseguiu essa vacina e erradicou, não é, a varíola no mundo. Não é? Outra história de sucesso das vacinas, né? E de lá para cá nós temos aí erradicado sarampo, coqueluche, difteria, né? E várias outras doenças aí chamadas infantis, não é? Antes das sequelas, não é? Antes de vitimar as pessoas adultas, não é? Que tem muitas aí, por exemplo, a cachumba, não é? Que vai para o homem no escroto, não é? E deixa o homem infértil, né? Ele não pode, acho que não produz depois os espermatozoides, né? E aí não tem como fecundar a sua parceira, não é? E é um problema aí para a vida toda, não é? Gente, muito obrigado, saúde e paz. Amanhã tem mais, não é? Amanhã às 8 horas, né? Vamos fazer o programa amanhã mais cedo, né? 8 horas, porque a gente tem que fazer um monte de coisa. E conto com a sua audiência aí, falou? Muito obrigado mesmo, um ótimo sabadão que tá merecendo, né, gente? Veranico, hoje muita gente vai pra praia, né? Vai vestir uma bermuda aí, sair de chinelo, camiseta, porque o tempo tá agradabilíssimo, tá maravilhoso, né? E também não podemos esquecer, né, gente? Não vamos esquecer, né? Eu estou lendo uma matéria aí muito boa sobre o problema aí de superaquecimento global, não é? Do planeta. Você vê as indústrias de produtos fósseis, não é? Petróleo, carvão e derivados aí, pagando cientistas para produzirem matérias, não é? A respeito do superaquecimento global, tanto contra quanto a favor, né? Para debater e ganhar espaço na mídia, no intuito de não deixar a mídia, como se diz, de alerta contra a sua produção de fósseis, né? de energia fóssil, que está superaquecendo o planeta mais do que comprovado. Agora eu vou mesmo, viu, gente? Vocês fiquem aí com a nossa programação musical.